Depois de anos de julgamento, um cardeal bem próximo ao Papa Francisco foi condenado por fraude. Vamos entender o que ele fez, o que isso significa agora aqui no plantão. Mas primeiro eu tenho um recadinho para dar para vocês bem rapidinho da Filmica. Filmica está com 75% de desconto até o final do ano no plano anual. São só R$60 para você ou alguém que você quiser presentear terem acesso a filmes independentes e cult que vocês não vão achar em lugar nenhum. Vão lá ver no site da Filmica. Agora sim, vamos para o nosso plantão. Estamos falando do cardeal Angelo Becciu, que foi condenado aí por fraude financeira. Ele comprou um apartamento ou talvez até um prédio inteiro lá em Londres. Vamos ver melhor essa história. O Tribunal Penal do Vaticano condenou em primeira instância neste sábado o cardeal italiano Angelo Becciu a 5 anos e meio de prisão, após um julgamento histórico relacionado com operações financeiras da Santa Sé. O religioso de 75 anos ainda foi multado em 8 mil euros, quase 43 mil reais. A sentença é menor que a requisitada pelo procurador, que havia reivindicado 7 anos e meio de prisão e uma multa de mais de 10 mil euros. A defesa de Becciu vai recorrer. Vamos ver as motivações, mas na nossa opinião todas as acusações já foram negadas durante o julgamento e, portanto, não será difícil articular o recurso. Ex-assessor próximo do Papa Francisco, o cardeal Becciu é o funcionário de mais alta posição na hierarquia da Igreja Católica a comparecer ante esse Tribunal do Vaticano, a Justiça Civil da cidade-estado. No centro do caso está a compra por 350 milhões de euros de um edifício de luxo em Londres entre 2014 e 2018. Ao todo, 10 pessoas estão sendo julgadas dentro do caso, que comparecem à justiça para responder por fraude, desvio de fundos, abuso de poder, lavagem de dinheiro, corrupção e extorsão. Das 10 pessoas processadas, uma foi absolvida, outras 2 condenadas a pagarem uma multa e outra a uma pena de prisão sob sursis de 1 ano e meio. A pena mais dura foi de 7 anos e meio de prisão e multa de 10 mil euros. O tribunal ainda ordenou o confisco de bens no valor de 166 milhões de euros dos condenados, bem como o pagamento de 200 milhões de euros em indenizações às partes civis, 4 instituições do Vaticano. O caso estimulou debates que trouxeram luz à falta de transparência de algumas operações financeiras da Santa Sé. Não é coisa pequena não. Os valores ali, quando você vê o tamanho da multa do Becciu e o tamanho da prisão, parece que não é lá tanta coisa, mas quando você começa a ver ali o tamanho das indenizações cobradas ali na casa dos milhões, realmente é muita coisa. E esse escândalo que a gente está vendo aí, ele na verdade não é de agora, né? É uma coisa que já está rolando já há alguns anos. O Becciu, ele já havia renunciado ao cargo dele em 2020, e na época ele não deu muitas explicações. Essa questão da corrupção aí, ela até aparecia como uma suspeita, né, de que teria sido essa a motivação. Agora a gente vê que a suspeita aí tinha algum quê de razão, né? Vamos ver lá a notícia de 2020 no Jornal da Band falando sobre a renúncia do Becciu lá atrás. Giovanni Angelo Becciu era um cardeal muito respeitado no Vaticano e chefe do departamento que pode decidir quem será o próximo santo da Igreja Católica. A posição de prestígio lhe dava também o direito a voto numa futura eleição do próximo pontífice, além de acesso livre e reuniões quase que diárias com o Papa Francisco. Então você vê, o cara realmente tinha uma posição bem importante, não era gente pequena lá no Vaticano. O pedido de renúncia veio repleto de mistérios. O anúncio oficial de apenas uma linha não dá detalhes e nem revela os motivos. A suspeita é que ele esteja envolvido num escândalo de corrupção. Você vê, a suspeita é que ele esteja envolvido num escândalo de corrupção. Agora a gente teve aí a confirmação dessa suspeita. Quando assumiu, o Papa Francisco, ele admitiu que existia, sim, corrupção lá na Santa Sé, né, no Vaticano, e ele chegou até a fazer algumas reformas na igreja em 2011 para tentar lidar com esse problema. Vamos ver lá na AFP.
Nesta quinta-feira, o Sumo Pontífice aprovou novas leis para os funcionários e clérigos que trabalham para a Cúria Romana. Por meio de um documento papal, Francisco exige que tanto os diretores quanto o pessoal administrativo que trabalham na administração da Igreja declarem não ter condenações ou investigações por terrorismo, lavagem de dinheiro ou sonegação de impostos. Da mesma forma, não poderão ter ativos em paraísos fiscais ou investir em empresas que operam contra a doutrina da Igreja. O texto diz ainda que os colaboradores estão proibidos de aceitar presentes de valor superior a 40 euros. O Papa argentino prometeu reformar as finanças do Vaticano, palco de numerosos escândalos sobre investimentos polêmicos, e garantir a transparência de suas operações e funcionários. A nova medida afeta desde cardeais e chefes de dicastérios a vice-diretores com contratos diretivos de 5 anos e todos aqueles que têm funções de administração jurisdicional ativas ou de controle de fiscalização. Essas novas regras são adotadas depois das decididas em 19 de maio de 2020, quando Francisco promulgou o novo Código de Contratação Pública. A Santa Sé também aderiu à Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a fim de se ajustar às melhores práticas para prevenir e combater este fenômeno em suas várias formas. É interessante a gente pensar nisso, né? Como a gente costuma pensar no Vaticano, na Santa Sé, como uma questão da igreja. E toda essa história aí, a questão do combate à corrupção, essa condenação, acabam mostrando pra gente uma outra face da Santa Sé como um Estado, né? Que é algo que a gente não costuma pensar, porque a gente tem pelo menos em teoria, uma coisinha chamada Estado laico, que lá não existe, né? A Santa Sé é ao mesmo tempo o Estado, mas também é uma teocracia que é governada aí pelo Papa. E a gente também consegue ver aí esse lado do Papa Francisco, essas reformas que também a gente não costuma ver. As reformas que a gente costuma ver são as que a gente teve na notícia, por exemplo, de hoje, dia 18, com relação a que seria permitido dar bênção aos casais homoafetivos, ou que a gente teve também alguns dias atrás a questão de permitir o batismo de pessoas trans. É normalmente isso que toma o noticiário, não tanto essa questão mais estatal aí de política e até de corrupção. Enfim, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Se vocês quiserem ajudar o Meteoro a continuar existindo e trazendo mais informação, seja membro. E agradeço a muito todos vocês que ficaram com a gente aqui até o final. Tchau, tchau.